Olá, alunos! Olha eu de volta para a nossa videoaula sobre blocos econômicos. Nós vimos na videoaula anterior que o sistema multipolar de poder vem com a nova ordem após a desintegração da União Soviética e o fim do socialismo. E que, com essa nova ordem, nós temos o processo de globalização da economia e o fortalecimento dessa economia quando os países resolvem se associar em blocos econômicos. Então, é a nossa aula de hoje. Blocos econômicos. E aí eu coloquei esta figurinha onde são peças de quebra-cabeça que se encaixam. É que são os países hoje. Estamos ligados. É uma relação de interdependência de cada um desses países. Esse é um dos conceitos da globalização. Os países hoje estão criando relações de interdependência. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles são independentes, autonomia política, né, e mercados, eles são dependentes uns dos outros. Por quê? Porque nem todos os países têm as 5 competências que a globalização exige para que determinado país seja o maior mercado mundial e assim tenha o poder. Que competências são essas? Primeiro, tecnologia avançada. Depois, alto nível de conhecimento científico. Produtos, mercadorias de alta qualidade. Mão de obra altamente qualificada. E não podemos esquecer da competência econômica. 5. Mas nenhum país reúne essas 5 competências. Eles têm uma, tem 2, pode ter 3, mas não reúne as 5. Então, isso causa a relação da interdependência. Por quê? Porque se um país tem tecnologia avançada, mas não tem mão de obra altamente qualificada, ele vai precisar dela. Enquanto que um terceiro possa ser que tenha um elevado nível de conhecimento científico, mas um outro país pode ter bastante dinheiro e investir em tudo isso. Assim, esses países resolveram se associar em blocos econômicos. E aqui eu coloquei uma definição. O que são blocos econômicos? Eles formam uma associação de vários países a fim de formar um mercado regional comum através das facilidades tarifárias. O que são facilidades tarifárias? Diminuição dos impostos, das taxas de impostos entre os países membros. Não é qualquer país, e sim aqueles que se associarem. Então, vejam bem, existem vários tipos de blocos econômicos. Eu coloquei aqui 4 para vocês. União aduaneira. O que é uma união aduaneira? É simplesmente o fato de que, além de abrir o mercado, esse mercado é interno, tá? Entre os países membros. Além de abrir mercados internos, regulamenta também o comércio do bloco com as nações de fora. O Brasil foi esperto. Ele criou um bloco econômico junto com a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, União Aduaneira, ou seja, o Mercosul, formado pelo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, forma a União Aduaneira, ou seja, eles não podem fazer parte de um outro bloco econômico, porque eles já firmaram uma União Aduaneira. Tá? Os impostos são reduzidos dentro do membro, do país, do mercado, Mercosul. Porém, eles têm uma taxa externa. Se a Argentina vender para o Brasil, vende com taxas reduzidas. Mas, se os Estados Unidos quiserem vender para o Brasil, é uma taxa extra, que é a TEC. Zona de livre comércio. Redução e eliminação das tarifas alfandegárias entre os países membros. O NAFTA é um exemplo disso. E agora nós temos o novo NAFTA, o MSCA. Mercado comum. Permite ainda a circulação de capitais, serviços, pessoas no interior do bloco. Tá aí? Mercosul.
E união política e monetária. Nós só temos um bloco que é esse tipo de união política e monetária, que é a União Europeia. Os países adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. O único bloco econômico que tem moeda própria é a União Europeia. Então vamos ver um pouco de cada um deles. União Europeia foi criada em 1992. A origem ainda lá na Segunda Guerra Mundial. Enquanto os países estavam em guerra, né, 3 países criaram uma associação chamada-se Benelux. Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo. Tá? Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, os países estavam arrasados, precisavam fortalecer as economias, mas tentaram se recuperar. O que acontece? 3 países criam um bloco, um mercado regional, que é a CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. A CECA vai se associar ao Benelux. E aí, em 1957, tá? Olha só, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço se transforma na Comunidade Econômica Europeia, formada por 6 países. Os 3 países do Benelux, mais os 3 países da CECA. Nasceu a CEE, Comunidade Econômica Europeia. Essa é a origem da União Europeia. Possui 27 membros. A sede fica em Bruxelas, capital da Bélgica. E tem uma moeda, que é a euro. Objetivo. O que a União Europeia quer? Ela quer assegurar a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, legislar assuntos comuns na justiça e manter políticas comuns de comércio, agricultura, pesca e desenvolvimento regional. União Europeia. A União Europeia é o maior bloco econômico de todos, é o maior número em países membros, 27, maior número em população, são mais de 400 milhões de habitantes, maior PIB, né? E o único bloco que tem moeda única, que é o euro. NAFTA, tá? O NAFTA, que agora do governo do Trump passou a se chamar USMCA, foi criado no dia 1º de janeiro de 1994. A origem: Acordo de Liberação Econômica entre os Estados Unidos e o Canadá, lá em 1988. Qual é o tipo? Zona de Livre Comércio. Membros: países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e o México. O Chile não é membro, é um associado. Qual é o objetivo? Eliminar as barreiras econômicas e alfandegárias entre esses países. APEC. 1993 foi criado. Em uma reunião entre países da ASEAN em 1989. Não é um mercado comum. A APEC é um fórum econômico. A sede fica em Singapura. Possui 21 membros da região Ásia-Pacífico. Então, os países do NAFTA fazem parte, né? Os Estados Unidos, o México, o Canadá fazem parte da APEC. Qual é o objetivo? Apoiar o crescimento econômico sustentável e a prosperidade da região do Pacífico. E aqui, Mercosul. Foi criada em 26 de março de 1991 pelo Tratado de Assunção. Só que a origem é lá da década de 80. Tá? José Sarney, presidente do Brasil, Raul Alfonsín, presidente da Argentina, tá? Olha só, pensaram em um tratado de cooperação e desenvolvimento, tá? Por quê? Bom, o mundo estava numa Guerra Fria, lembra, né? Estava numa Guerra Fria, enfraquecida já nos anos 80. Mas o Brasil estava vivendo junto com os demais países do terceiro mundo o que ficou conhecido como a década perdida. Inflações altíssimas, crises econômicas, muitos problemas sociais.
Assim, Sarney e Alfonsin queriam, de uma forma, esquecer um pouco as rivalidades entre eles e criar uma estratégia econômica para tentar conter essa crise. Então, assim, em 1988, surgiu o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento. Quando Collor se elegeu presidente do Brasil e Carlos Menem se elegeu presidente da Argentina, eles tentaram reduzir para 5 anos, porque o propósito dos presidentes anteriores era que esse tratado fosse para 10 anos. Collor e Menem reduziram para 5 anos. Então, em 1992, 91 para 92, 91 foi assinado o Tratado de Assunção. E ele começa a botar em prática e aí nasce o Mercado Comum do Sul. Não mais simples tratado, mas um mercado. E o Brasil e a Argentina convidam o Paraguai e o Uruguai para fazer parte. E assim, os membros do Mercosul são os membros fundadores Brasil e Argentina, aí vem Paraguai e Uruguai. A Venezuela, membro, mas em 2016 ela foi suspensa. Tá? Problemas. E mais ainda os associados. O Chile é um associado. Todos os países da América do Sul hoje fazem parte do Mercosul, mas não esqueçam que existe uma união aduaneira. Tá? E nessa união aduaneira, somente os 4 aqui membros, tá? A Venezuela assinou como membro, mas ela está suspensa, como eu disse. E os outros países, Bolívia, Suriname, Peru, o Chile, são apenas associados. O objetivo do Mercosul é criar uma zona de livre comércio com a liberação de mercadorias e tarifas externas, que eu já tinha falado para vocês, que é a TEC, para produtos que entram nos países membros. Então, assim, quando o Mercosul foi criado, no primeiro ano, a economia cresceu. Várias empresas brasileiras foram transferidas para as fronteiras do Paraguai e do Uruguai, já que aí as barreiras eliminadas, livre comércio. E o Brasil ganhou muito com isso. A Argentina, o Paraguai, o Uruguai e o Brasil passaram então a vender mercadorias com taxas reduzidas. O objetivo é eliminar. É uma zona de livre comércio. Isso é bom para nós, tá? Para nós cidadãos que somos membros do Mercosul. Nós podemos circular livremente dentro do Mercosul. Se nós quisermos sair do Brasil, passar um fim de semana ou umas férias na Argentina, no Paraguai ou no Uruguai, nós não precisamos daquela burocracia de vistos, nem mesmo de passaporte. Basta comprar uma passagem aérea e viajar. Isso dentro do Mercosul, tá? Zona de livre comércio. Tá? Isso é muito bom. Então, vejam bem, os blocos econômicos não são tão ruins assim. Por quê? Porque os países resolveram se associar para fortalecer suas economias. E essas economias fortalecidas é bom para nós, é bom para o mercado consumidor, porque assim nós temos mais variedade de mercado, com produtos de qualidade e preços acessíveis. Agora, é claro que nós temos os aspectos positivos, mas também nós temos os negativos. Tá? E o que acontece? No caso do NAFTA, são 3 países membros: Estados Unidos, Canadá e México. Canadá e Estados Unidos são países ricos, desenvolvidos, e o México faz parte da periferia. Lembram? O mundo dividido em 2, países do norte, ricos, países do sul, pobres. Então, o México faz parte do mundo pobre. Porém, o que o México ganha e o que o México perde na história de se associar aos Estados Unidos e ao Canadá com o NAFTA? Bom, a intenção dos Estados Unidos em convidar o México para participar do NAFTA é simplesmente tentar conter
a entrada clandestina do México para os Estados Unidos. Não esqueçam que no governo Trump ele queria construir um muro, quer dizer, fez, né, um muro para impedir a imigração. Então, assim, evitar que um exército de mão de obra desempregada entrasse de forma clandestina nos Estados Unidos. Do outro lado, o que os Estados Unidos fizeram? Transferiram para a fronteira mexicana as suas empresas. As famosas empresas maquiadoras. Por quê? Porque se essas empresas saem dos Estados Unidos e vai para a fronteira mexicana, contém a entrada de muitos mexicanos no país de forma ilegal. Esses mexicanos, por outro lado, se transformam em mão de obra barata para as empresas norte-americanas. Olha o quanto o país ganha. Vantagens e desvantagens. Relação de interdependência. Os Estados Unidos é uma grande potência econômica e, no entanto, precisa daquela mão de obra. Relação e interdependência. Tá? Então, meninos, isso é só um resumo. Vocês vão estudar o texto que acompanha esta videoaula, vão fazer as atividades. Não esqueçam, o hábito da pesquisa é muito importante. Pesquisem novas fontes sobre esses blocos econômicos. O conhecimento é muito importante, principalmente vocês que estão no ensino médio. E esse conteúdo é assunto de Enem. Então comecem a estudar. Não esperem chegar ao terceiro ano, não esperem se aproximar a data de prova do Enem para estudar. Você já é para estar estudando. Revise os conteúdos do primeiro ano, estudem o conteúdo do segundo, se aprofundem para se dar bem no Enem do ano que vem. Eu sei que nós estamos vivendo um período ruim, aulas não presenciais. É um prejuízo. Mas hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Não esqueçam que eu falei elevado nível de conhecimento científico e tecnológico. A tecnologia está aí. Videoaulas no YouTube não faltam. Pesquisem, busquem, criem um hábito de estudar, de pesquisar, que aí vai dar certo. E tudo isso vai passar. Eu nunca imaginei que eu ia dar uma videoaula para vocês. E olha só, essa é a nossa segunda videoaula. Vou tentar melhorar cada vez mais. Né? Vou tentar usar a tecnologia um pouco melhores, porque eu uso o meu celular para fazer tudo isso. Mas não se preocupe, o importante é o conhecimento. Eu tenho certeza que vocês vão chegar lá, meninos. Estudem e até a nossa próxima aula.